Good evening. Boa tarde. So before we continue, Então, antes de continuarmos, I want to clarify something on the homework or the assignment that I gave, eu quero esclarecer algo na tarefa de casa que eu dei, because some people have been asking questions. porque algumas pessoas têm feito perguntas. So I said we go take the chapters in the book All Writings, Então, eu disse que nós deveríamos pegar nos capítulos desse livro Primeiros Escritos, specifically the chapters the first angel, second angel, o capítulo do primeiro anjo, do segundo anjo, the Advent movement illustrated and another illustration, do movimento adventista ilustrado e a outra ilustração. and try to line up those quotations. E tentar alinhar essas citações. So I said that because I already explained that E eu disse porque eu já havia explicado isso. the chapters, the first angel's message, O capítulo do primeiro anjo, the first and the second angel's message, a mensagem do primeiro e segundo anjo, are repeated and enlarged by the chapter The Advent Movement Illustrated, são uma repetição e ampliação do movimento adventista ilustrado. and then this chapter is further is further repeated and enlarged by the chapter Another Illustration. E depois, esse capítulo do movimento adventista ilustrado é uma ampliação da outra ilustração. So, though I know from the way the book is designed, these are two chapters, Eu sei que da forma como o livro foi feito, nós temos 2 capítulos, but I'm saying it is one chapter when compared to these others, mas eu digo que um capítulo vai dar para comparar aos outros. because this talking about the first and the second angel, Porque esse fala do primeiro e segundo anjo, this chapter also talks about the first and the second angel, esse também fala do primeiro e segundo anjo, and this also talks about the first and the second angel. e esse do primeiro e segundo anjo. So you'll take the quotations of the first angel, Então, nós pegamos na citação do primeiro anjo, line them up with those talking about the first angel from this chapter, alinhamos com os que falam do primeiro anjo nesse capítulo, and then line them up from those talking about the first angel in this chapter. e depois alinhamos com os que falam do primeiro anjo no outro capítulo. Okay? So I said the principle behind trying to line up these chapters Então, eu digo que o princípio, ao tentar alinhar esses capítulos, is a similar principle to Matthew 13, é um Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. princípio igual a Lucas 24, Marcos 13 e Lucas 21. Because they're the same prophecy, E porque eles são a mesma profecia, try to line them up to have a full picture of what those prophecies are talking about. tentamos alinhá-los para ver de que falam essas profecias. So I'm suggesting that these chapters are also the same prophecy, Então, eu sugiro que esses capítulos sejam a mesma profecia and you can have a clear and better understanding of these chapters e podemos ter um entendimento mais claro desses capítulos when you view them together, or when you view them as one, instead of viewing them in isolation. quando nós olhamos para eles num conjunto, em vez de termos eles isolados. Anyone with a question? Alguém tem uma pergunta? Have we got it? Entendemos? Okay. So I want us to then continue with our study. Então, agora eu quero continuar com o nosso estudo. So we have been looking at some quotations from these particular chapters, Estamos olhando para algumas citações desses capítulos and as much as possible trying to draw out the structure of those particular quotations. e tentamos tirar a estrutura o mais possível dessas citações. So far we have done quotations from all the 3 chapters. Até aqui já conseguimos fazer uma estrutura para todos os 3 capítulos. When I say 3, I'm treating this as one, Quando eu digo 3, eu lido com aquele como se fosse um. and this is the picture we have so far. E esse é o desenho que temos até aqui. So I know we have taken quite some time trying to develop this. Eu sei que nós demoramos um pouco a tentar desenvolver isso, So it's also a good exercise. mas também é um bom exercício. But finally we shall bring them together from what we learned from the book FSDA by Gerard Darmstadt, Mas também poderíamos tirar ideias daquilo que nós aprendemos do livro de Amsterdam and be able to see what we can learn. e ver o que nós podemos aprender. So I want us to go to All Writings 236.1. Então, eu quero ir para Primeiros Escritos 236.1. If you realize, we began by reading quotations which were dealing with this waymark. Se vocês se deram conta, nós começamos a lidar com citações que falam desse marco.
We read those dealing with this Weimar. Lemos com alguns que lidam com esse marco. Now we are trying to look at some quotation dealing with this endpoint. E agora estamos procurando citações que estão lidando com esse marco final. For this particular study, I want us to view that Millerite history Para esse estudo, eu quero que a gente veja que a história milerita is from this point to this point, vai desse ponto àquele ponto, according to their understanding. de acordo com o seu entendimento. Because they were pointing to this here, they were pointing to this point as the second advent of Christ. Porque eles estavam apontando para aquele marco como o segundo advento. So I'm not discussing the dynamics of how they got to the date April 19, Então, eu não estou falando da dinâmica de como eles chegaram a 19 de abril, but I'm assuming that we understand it. mas eu estou assumindo que a gente entende isso. So let's turn to Early Writings 36.1. Vamos abrir, então, em Primeiros Escritos 236.1. Então, Primeiros Escritos 236.1. Jesus e todo o exército celestial olhavam com simpatia e amor aqueles que, em doce expectativa, haviam anelado ver aquele a quem sua alma amava. Pairavam anjos em redor deles para alentá-los na hora de sua prova. Aqueles que negligenciaram receber a mensagem celestial foram deixados em trevas, e a ira de Deus acendeu-se contra eles, porque não quiseram receber a luz que do céu ele lhes enviara. Aqueles fiéis e desapontados que não puderam compreender porque seu Senhor não viera, não foram deixados em trevas. De novo foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar os períodos proféticos. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Viram que os períodos proféticos chegavam a 1844 e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que os mesmos terminavam em 1843 demonstrava terminar em 1844. Resplandeceu nesta sua atitude, luz da palavra de Deus, e descobriram um tempo de tardança. Se tardar, espera-o. Em seu amor pela imediata vinda de Cristo, deixaram de tomar em consideração a tardança da visão, que estava destinada a tomar manifestos os que na verdade estavam a esperar. Outra vez tiveram um tempo indicado. Vi, contudo, que muitos deles não puderam levantar-se acima de seu severo desapontamento, para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou sua fé em 1843. So I want us to give a summary of what this quotation is saying. Então, eu quero dar um resumo do que fala nessa citação. So Brother Wilkfer, Irmão Wilkfer, from the very first sentence, com a primeira frase, what is the quote talking about? de que fala essa citação? So I want you to give a summary. Eu quero que você dê um resumo. First sentence. A primeira frase. Que Jesus e os anjos celestiais, eles olhavam com simpatia e amor por aqueles que estavam os que estavam na expectativa. So Jesus looked with sympathy and love those who were expecting him. So there are people who are expecting Jesus, Então, existem pessoas esperando Jesus. and here we find Jesus is looking at them with sympathy. E aqui vemos que Jesus olha para eles com simpatia. Why is he looking at them with sympathy? Por que ele olha com simpatia? So these people are waiting for Jesus, Então, essas pessoas que estavam aguardando Jesus, and what has Jesus done? e o que Jesus fez? He didn't understand. So I'm saying in this quotation, Eu digo, nessa frase, Jesus is having sympathy on a group of people. Jesus tem simpatia por um grupo de pessoas. Why is he having sympathy on them? Por que ele tem simpatia por essas pessoas? Porque essas pessoas queriam ver Jesus e a quem a própria alma delas amavam. Because they wanted to see Jesus, who their soul longed for. So they wanted to see him where? Onde eles queriam ver Jesus?
aqui na Terra. here on earth. So he had to come down from heaven to earth, Então eu teria que vir do céu para a terra then take them from earth, go with them to heaven. e levá-los da terra para o céu. Okay? Uhum. So they were waiting for what? They were waiting for him for which time? Então The first or the second? eles estavam esperando Jesus pela primeira ou segunda vez? Second. So they were waiting for him. They were waiting for his second advent. Então eles estavam esperando o segundo advento. So where were they looking forward to for his second advent? Então para onde eles estavam olhando para ver esse segundo advento? We have a line on the board. Está no quadro. 19 de abril. 19th of April. So these people, Então essas pessoas, if I will ask you to place them on this line, se eu pedir que vocês coloquem nessa linha, where will you place them? onde você iria colocá-los? Em 19 de abril. Na data ou qual linha? The date of which line? The lines we have on the board. Nas linhas que nós temos no We are quadro. operating with this line, this and this. Nós estamos usando essas três linhas. So unless there is no date that agrees with what you have in your mind, Se você não acha uma data que você tem em mente, you can suggest otherwise. você pode sugerir alguma. Eu acho que eles estavam esperando em 19 de abril de 1844. I think they were waiting for him on the 19th of April, 1844. So for this particular portion, Então, nessa porção, they were pointing to this date here eles estavam apontando para essa data, as the time for his advent. para o tempo do seu advento. And the structure of this quotation, E a estrutura dessa citação, if Christ is having sympathy on them, se Cristo tinha simpatia dessas pessoas, it means something has happened to them. significa que algo aconteceu com essas If you go to the pessoas. previous quote we read yesterday, Se nós formos para a citação que nós lemos ontem, is that they had met with a disappointment. dizia que eles tinham sido desapontados. A disappointment because they're waiting for Christ and he has not come. Desapontados porque eles esperavam Cristo e ele não veio. So that's why now he's having sympathy on them. Por isso que agora ele tem simpatia sobre essas pessoas. You remember we explained that this point here Se vocês lembrarem, nós explicamos que esse is a ponto point of aqui test, é um ponto de teste, decision, decisão or proving. ou prova. So when you come to this point, Então, quando chegamos a esse ponto, Christ will expect you. Cristo espera de você. So if you come to this point and you had accepted truth in this history, Então, se você chegar a esse ponto e aceita a verdade nessa história, you are expected to look back through this entire history você deve olhar para trás, para toda essa história, and then make a decision e tomar uma decisão whether this history was true para ver se essa história era verdade or it was a complete falsehood. ou se era falsa. So we realized yesterday E ontem nós nos demos conta that the Millerites, que os mileritas, when they look back, quando eles olharam para trás, they make a decision that this history was correct. eles tomaram a decisão de que essa história estava certa. And they have to wait upon the Lord by faith E tinham que esperar no Senhor pela fé, for him to explain the cause of their disappointment. para que ele pudesse explicar a causa do seu But there desapontamento. is a group who had accepted the truth here together with the Millerites. Mas existe um grupo que aceitou a verdade junto com os They had accepted the mileritas, truth out of fear. aceitaram isso por medo. When they see that the Lord has not turned up, E quando eles veem que o Senhor não veio, they renounce the entire of this history eles, as a delusion. eles renunciam a toda essa história como se fosse uma desilusão. You remember in this Ilusão. history, Se vocês lembrarem nessa história, you have the Millerites, nós temos os mileritas, which is both these people que são ambas essas pessoas, who are being opposed by the leaders of the churches. que estão sendo que estão indo contra os líderes da igreja. So this small group comes this way. Então esse pequeno grupo vai por esse caminho, When they come to this point, there is a division again. e quando eles chegam a esse ponto existe uma divisão. You have the Millerites Nós temos os mileritas and you have those who fall away. e temos aqueles que caem. So you expect that these who fall away will join the churches to continue opposing the Millerites. Então aqueles que caem vão se unir às igrejas para poderem ir contra os mileritas. These churches here do not stop to oppose the Millerites in this history. E aqueles na igreja não param de se opor contra os They mileritas continue all nessa the way to história. October. Eles continuam até outubro. So that's what I want us to see. Então é isso que eu quero que a gente veja. So now this quotation is, so yesterday we were told that we have these two groups.
Então, ontem foi dito que nós temos esses dois grupos who view their past experience in different ways. que veem a sua experiência passada de duas formas diferentes. So this quotation will explain what happens to those who view their past history negatively Então, essa citação vai explicar o que acontece com aqueles que veem a sua experiência passada de forma negativa and what happens to those who view their past history positively. e o que acontece àqueles que veem essa história passada de forma positiva. So the quotation, those who neglected to receive the heavenly message Então, aqueles que não aceitaram essa mensagem celestial were left in darkness. foram deixados em trevas. So you remember this class here? Então, se vocês lembrarem dessa classe aqui, They had an opportunity eles tiveram uma to oportunidade receive light from this angel. para receber luz desse anjo. You remember? Vocês lembram? Here only a few have light, Aqui apenas alguns têm luz, but when you come to this history forward, mas quando vamos para essa história em diante, this angel is lightening everyone in these companies. esse anjo ilumina todos aqueles nesse grupo. But this make a decision to reject, Mas esses tomam a decisão de rejeitar this accept. e esses We were aceitam. told these are left in darkness, Foi-nos dito que esses estão deixados em while trevas these people continue to receive an increase of light from the Lord. e os outros recebem mais luz do Senhor. When again you come to this history, Quando vamos para essa you história, have the Millerites and these people. temos os mileritas e essas pessoas, These are going to be left in darkness. e aqueles que caem são deixados em trevas. And it says that the anger of the Lord was kindled against them. E diz que a ira de Deus acendeu-se contra eles, Because they will not receive the light which he had sent them from heaven. porque não quiseram receber a luz que o Senhor lhes enviara. So when it says here, Então, quando diz aqui, those who neglected to receive the heavenly message were left in total darkness. aqueles que negligenciaram receber a mensagem celestial foram deixados em trevas. So what message is it talking about? De que mensagem está falando aqui? Brother Raphael? Irmão Rafael. A mensagem da volta de Jesus, mensagem de tempo. A message of time of the second advent. Porque Which angel? Qual anjo? o primeiro, The first. So it's the message of the first angel. Então é a mensagem do primeiro anjo. Then we are told what happens to those who are faithful at that point. Depois é nos dito o que acontece com aqueles que foram fiéis até esse ponto. It says they could not understand E diz que eles não conseguiam compreender why the Lord did not come. por que se o Senhor não viera. And like this other class, E como essa outra classe, they are not left in darkness. eles não são deixados. E tal como essa classe, eles não são. Não como essa classe, eles não são deixados em trevas. They go back to their Bibles and begin to study the prophetic periods again. Eles voltam para suas Bíblias e continuam estudando os tempos proféticos. So I want you to notice a pattern. You have come to this history. Então eu quero que vocês vejam um padrão. Nós vamos para essa história. The expected event has not happened. O evento esperado não acontece. This group here E esse grupo aqui will go to each and every one of the prophetic periods they used to preach about the second advent in this history vão para todos os períodos proféticos que eles pregavam nessa história and try to go through it to find whether they did make a mistake. e tentam ver se eles cometeram algum erro. So they are reviewing their past history. Então eles estão revendo a sua história passada. So that's important. Mark it that they begin to look at their past history. Então é importante ver que eles começaram a olhar para a sua história passada. And as they begin searching, E à medida que eles começaram a procurar, you will remember that in this history, se vocês lembrarem aqui nessa história, the hand of the Lord hid a mistake. a mão do Senhor ocultou um erro. We identified the hand as a symbol of power.
E nós identificamos a mão como símbolo de poder. Now, in that history, they done something, Agora, nessa história, eles fizeram algo and the Lord overruled that thing. e o Senhor, Simple, they had made a mistake, eles cometeram um erro and the Lord overruled that mistake and used it to test them. e o Senhor usou esse erro para examiná-los ou testá-los. So his hand is now removed, Então, agora a sua mão é removida and the mistake was explained. e o erro foi explicado. So they begin to discover that why they thought the prophecies end in 1843, Então, eles começaram a explicar por que eles acharam que a profecia terminaria em 1843 they realized the extent to 1844. e eles se deram conta que iria até 1844. Light shines from the word of God, A luz brilhava da palavra de Deus and they discover a tarrying time. e eles descobriram o tempo de tardança. So in their love for Christ, Então, com o seu amor por Jesus, they had overlooked a tarrying time in their study of the prophecies. e eles procuraram um tempo de tardança nessas profecias. So it says here again, they had a point of time. Aqui, de novo, diz que eles tinham mostravam uma mensagem de tempo. So again, they had a point of time. De novo, eles tinham um ponto de tempo. So Brother Tempo Joaquim, indicado. what does that mean? Irmão Joaquim, o que que isso significa? ¿Qué significa qué? So there is, you see that phrase which says again, they had a point of time? Você consegue ver essa frase que diz outra vez tiveram um tempo indicado? Sí. What does that mean? O que que significa? Eu acho que eles haviam passado a prova. I think they had passed the test. They had passed the test? Tinham passado a prova? So which word are you taking for test here Que palavra você usa como prova from that little sentence? dessa pequena frase? Sei que ele está... qual é a pergunta? Ou... He's not understanding what is your point or what is your question. We're trying to- I'm asking, explain to us what that little phrase means, Eu quero que você explique o que que significa essa pequena frase. how you understand it. Como é que você entende ela? It says again, they had a point of time. Diz, outra vez tiveram um tempo indicado. Who is the they? Quem são essas pessoas, onde diz tiveram? As pessoas que estavam esperando para 1843. The people who were expecting 1843. The disappointed ones? Aqueles que foram desapontados? The ones whom that Christ has sympathy towards? Aqueles que Cristo tinha simpatia? From the beginning of the paragraph? Sim. No início do parágrafo? So what does it mean that these people have a point of time? Então, o que significa que essas pessoas tiveram um tempo indicado? Que Deus tirou a mão. That God removed his hand? So in this history here, Então, nessa história aqui, from 1798 de 1798, to shortly before April, pouco tempo antes de abril, do they have time? será que eles têm tempo? Tinha. Yes. So in this history, they have time. Então, nessa história, eles têm tempo. So what is the time? Então, qual é o tempo? 4 de abril. 19 de abril. 19th of April. So they have time in the sense that they can point to a specific date for the coming of Christ. Então, eles têm tempo porque eles conseguem apontar uma data específica para a vinda de Cristo. Okay? When you come here, Quando a gente vai para esse ponto, do they have time? será que eles têm tempo? Sim, tem. Here? Aqui? So which time did they have here? Que tempo eles tinham aqui? This time was pointing to what event? Esse tempo apontava para qual evento? Segunda vinda.
Second coming. So this time is pointing to the second advent. Então esse tempo aponta para o segundo advento. So you are saying here they have time. Então você diz que aqui eles tinham tempo. What is that time pointing to? E esse tempo aponta para quê? Segunda vinda. The second coming. Here, and they are disappointed. Why are they disappointed then? Então por que eles foram desapontados? Is this the point of their disappointment? Será que esse é o ponto do seu desapontamento? Here. Tá, eu acho que eles, depois de essa data, eles estudaram de novo. E aí Deus mostrou para eles uma nova data. I think after that point they started studying again and God showed them another date. So after the point, but I'm saying at this point, do they have time? Isso foi depois desse ponto, mas eu digo nesse ponto, será que eles têm tempo? Tá, não. Não. tinha. So at this point, they don't have time. Nesse ponto aqui eles não têm tempo. So until a point, somewhere here, Então até mais ou menos esse ponto aqui, you are saying again they will have what? você disse que eles vão ter o quê? So you said sometime after April, they will have what? Você disse que pouco tempo depois de abril eles têm o quê? Tempo. Time. So you'll come to a point here again, they have time. Então, novamente aqui nesse ponto eles têm tempo. So they have time, Então eles têm tempo, no time, não têm tempo time again. e têm tempo de novo. So do you understand that phrase to mean Então você entende essa frase como sendo that sometime after April, que pouco tempo depois de abril, they once again have specific time to point to for the coming of Christ? mais uma vez ele tem um tempo específico apontando para a vinda de Cristo. Because the quotation itself is defining, Porque a citação define they had time here pointing to this event. que eles têm tempo apontando até esse evento. According to that quotation, E de acordo com essa citação, what is this event? qual é esse evento? The quotation you are reading. Na citação que acabamos de ler, a frase. Desapontamento. Disappointment. No, I'm saying, yeah, the disappointment, but you have years in that phrase, in that quote, sorry. Sim, é o desapontamento, mas nós temos anos nessa citação. You have 2 years, 1844 and 1843. Temos 1844 e 43. you see that? 1843. 43. So this is 1843, Então aqui seria 1843. okay? So this is where they are expecting Christ. É aqui que eles estavam esperando Cristo. So they had time in this history, Então eles tinham tempo nessa história and that time was this. e era esse o tempo. So here they have time, Então aqui eles têm and tempo. what time do they have? E que tempo eles têm? 1844. 1844. So they have this time here. Então eles têm esse tempo aqui. So they can project to the future for the coming of Christ. Para que eles possam projetar no futuro a vinda de Cristo. They can project to the future for the coming of Christ. E eles podem projetar no futuro a vinda de Cristo. But in this history, they don't have time. Mas nessa história eles não têm tempo, You agree? certo? Okay, thank you. So from the parable of Matthew 25, Brother Leon, Então, irmão Leon, com a parábola de Mateus 25, what is this period called? a que chamamos esse período? The tarrying time. Tempo de tardança. What is the experience of the virgins in the tarrying time? Qual é a experiência das virgens nesse tempo de tardança? So this is where they fell asleep. É aqui que elas So what dormem. does the sleeping mean contextually in this line? O que significa adormecer nessa linha, nesse Eu- contexto? They were searching their Bibles for more light. Eles estavam procurando por mais luz na Bíblia. So sleeping means searching Bibles for more light. Então, dormir significa procurar mais luz na Bíblia? It can. Poderia. Sister Gail? Irmã Gail. They were in darkness. Eles estavam em trevas. They were in darkness in relation to what? Em relação a quê? To the message of his second coming. A mensagem do segundo advento, Which is time. que era Which de is time. tempo. So you can see this concept of no time here Então você consegue ver esse conceito de não ter tempo is aqui? tied with the sleeping of the virgins. Isso está atado com o dormir das virgens. So the sleeping of the virgins Então esse dormir das virgens is the fact that they sleep on the subject of time. é o facto que elas dormem sobre o assunto de tempo. So time, Então tempo, no time. sem tempo. Now let me ask you, Então deixa eu te when you come perguntar, to this history, quando nós vamos para essa história, so if you go to this quotation here that Brother Joachim has been trying to explain to us, se nós formos para essa frase que o irmão Joaquim está tentando explicar, it says again they had a point of time. diz, outra vez tiveram um tempo indicado. Where can you mark that in Millerite history, Brother Leon? Onde nós podemos marcar isso na história milerita?
At Exeter camp meeting in Na, August. na campal de Exeter? Exeter camp meeting. So, but you can. When is the first time that time again gets reintroduced into the Millerite movement? Mas quando é a primeira vez que o tempo é reintroduzido nessa mensagem dos After their mileritas? disappointment. Depois do desapontamento. 21st of July. 21 de julho. So I'll go with 21 of July. Então eu vou usar a data de 21 de julho. So here again they have time. Aqui novamente eles têm tempo. Now I understand if you go to the details of Millerite history, E eu entendo que se formos para os detalhes da história milerita, Samuel Snow has the date October 22nd way before July, Samuel Snow tem essa data de 22 de outubro, bem antes de 21 de julho, which is May 2nd. que é no 2 de maio. But in this point, I'm going to deal with July 21. Mas nesse ponto eu apenas quero lidar com 21 de julho. So then we have October. Então nós temos outubro. So you said in this history here, Então você diz que nessa história aqui, April to July, de abril a julho, what are the virgins doing? o que as virgens estão fazendo? They're sleeping. Estão dormindo. So in this history they are sleeping. Então nessa história elas estão dormindo. In this history from July to October, E nessa história de julho a outubro, sorry, what is this from the parable? o que é essa data na parábola? A cry. Um Before clamor. we come to when is that cry given? E quando é dado Midnight. esse clamor? So this is midnight. Na meia-noite. From the parable when the cry is given. Yeah. Então aqui seria a meia-noite do clamor What is the purpose of the cry? na parábola. To Qual wake é o up the propósito desse virgins. clamor? To wake up the virgins. Para acordar as virgens, despertar as virgens. If you go to the original parable, Se formos para a parábola original, naturally, de forma natural, was the cry really designed to awaken the virgins? será que esse clamor foi usado para despertar as virgens? Pedro, what was the cry designed to do? Irmão Pedro, para que era esse clamor? Let me ask this. Ou deixa eu fazer essa Who was pergunta. supposed to give the cry? Quem deveria dar esse clamor? In the context of the Millerites? No, naturally. De forma natural. I think I don't understand the wedding model. You don't understand the natural, the way it operated? Você não consegue olhar para isso de forma natural? Sister Rose? Irmã Rose. Naturally. De forma natural. Who was supposed to give the cry? Quem deveria dar esse clamor? Do you understand how this parable operated naturally? Será que nós entendemos a forma como essa parábola acontece de forma natural? Do you understand? Você entendeu? So you'll get hold of the book Christ Object Lessons Então, se você for para o livro Parábolas de Jesus, today night hoje à noite, and read and understand how that parable worked in the natural. leia e tente entender como essa parábola funcionou no natural. Then you'll come and explain to us. Então, depois você vai nos explicar, Okay? ok? Who was supposed to give the cry? Quem deveria dar o clamor? The virgins. As virgens. So the virgins were supposed to give the cry. Então, as virgens deveriam dar o clamor. Who was supposed to be given the cry? E para quem esse clamor tinha que ser dado? To whom was the cry designed? Para quem foi desenhado esse clamor? Designado esse clamor? The virgins? They give the cry to themselves. Who were they giving it to? The virgins are giving the cry. As virgens estão dando o clamor. Who was that cry designed for? E era para quem esse clamor? Where are these virgins? Onde estão essas virgens? They're in someone's house, Estão na casa de alguém. and in that house someone is inside. E nessa casa tem alguém. Who is the someone inside the house? Quem são as pessoas nessa casa? So the bride is in the house. Então, a noiva estava nessa casa. So why are they giving the cry?
Por que que elas estão dando clamor? So they have to watch when the bridegroom is coming, Elas precisam vigiar para ver quando vem o esposo. and then they will scream to the woman, E depois eles vão gritar para go a out to noiva, meet him. sair-lhe ao encontro. So the virgins become lazy and sleep on their job. Então as virgens dormem nesse seu And someone has trabalho. to do that job on their behalf. E alguém precisa fazer esse trabalho por elas. So this someone primarily is Christ, not directly to the virgins. Então, primeiramente, essa pessoa seria Cristo e não as virgens. He's giving it to the bride. E ele está dando isso para a noiva. But Mas, in the the circumstance surrounding the giving of that cry, pelas circunstâncias, ao dar esse clamor, these virgins are awakened. essas virgens são In despertadas. fact, if you notice, if you go to how Ellen White explains it, E se nós formos ver a forma como a irmã White explica isso, they find when the procession has left some distance, eles veem que quando a procissão sai a alguma distância, they have to run after it. eles devem correr atrás dela. So Leon said the virgins are awakened. Então, o irmão Leon diz que as virgens foram despertadas. So how do you relate this experience of the virgins here and this experience of the virgins here? Então, como é que você consegue relacionar essas duas experiências das virgens nesses marcos? So I want you to relate it in terms of parables. Então, eu quero que você relacione isso em termos de parábolas. So I want you to use one of the principles of parables. Eu quero que você use um dos princípios de parábolas. I don't know then. I don't know how to explain in the principles of parables. Eu não sei explicar isso com o princípio de parábolas. If I put Leon next to Wesley, Se eu colocar o Leon do lado do Wesley identify a certain characteristic of Leon, e identificar uma certa característica do Leon, and then identify an opposite of it in relation to Elder Wesley, e depois eu identificar uma oposta em relação ao ancião Wesley, what do you call that? o que chamamos a isso? Compare and contrast. Comparar e contrastar. So you can see a compare and a contrast. Então você consegue ver uma comparação e um contraste. The experience here A experiência aqui is a contrast compared to the experience here. é um contraste em comparação com a experiência lá na frente. When they're awakened, Quando elas são what do despertadas, they have? o que elas têm? They have the time of the bridegroom. Tem o tempo da vinda do So they noivo. have time. Elas têm tempo. So when they are sleeping, Então, quando elas dormem, what don't they have? o que No elas não time. têm? No time. Não têm tempo. So I think you can use this principle to identify what the sleeping means. Então, eu acho que conseguimos usar esse princípio para identificar o que é esse dormir. If you remember, Se vocês lembrarem, William Miller in this history, Guilherme Miller, nessa história, he was saying, what does the sleeping of the virgins represent in real life? o que ele disse que esse dormir das virgens representava na vida real? Brother Carlos, we read that. Irmão Carlos, nós lemos isso. What did he say that represents? O que ele disse que isso representa? ¿Puedes repetir de nuevo? No. Can you repeat? So you remember, Então, se você lembra, we were saying that in this history, nós dissemos que nessa história, William Miller had a definition of the parable of the 10 virgins. Guilherme Miller tinha uma definição da parábola das 10 virgens. We tried to look at how he explained the different symbols. Nós tentamos ver como ele explica os diferentes símbolos. So one of the symbols he explained was the symbol of sleeping of the virgins. E um dos símbolos foi ele explicando esse dormir das virgens. You remember, Se você lembrar, he was saying the virgins ele disse que as virgens were mankind in general. eram a humanidade no todo. The wise being the church, As sábias sendo a igreja the foolish being the world. e as tolas sendo o mundo. Or as he put it, those who believe in Jesus and non-believers. E ele colocou isso como aqueles que creem em Jesus e os ateus. So when he's going to define the sleeping of the virgins, Então, quando ele define esse dormir das virgens, what does he say that symbol of sleeping means? o que ele diz que esse símbolo de dormir significa? You don't remember? Você não lembra? So you have to look up your notes. Então você precisa procurar nas suas notas. Julia, you remember? Sorry. Irmão Caesar, you César, remember? você lembra? Microphone? There.
dice que eso simbolizaba la ignorancia del mundo con respecto a la segunda venida. It says that represented the ignorance of the world in regards to the second coming. The virgins, okay? Das virgens, So certo? these virgins here, Então essas virgens aqui, who we said is mankind in general, que ele dizia que eram a humanidade, were ignorant eram ignorantes in relation to the subject of the second advent. em relação ao assunto do segundo advento. And this is what he calls the sleeping. E é isso que ele chama esse dormir. But Brother Caesar, he says specifically, Mas o irmão César diz que especificamente they were meant to sleep on this subject because of a particular doctrine. eles deveriam dormir sobre esse assunto por causa de uma doutrina específica. What doctrine is that? Qual era? La doctrina del milenio temporal. It was about the millennium. So the temporal millennium. Então o milênio temporal. And when we speak about the temporal millennium, E quando falamos esse milênio temporal, it is the prominent of the papal doctrines, é prominente das doutrinas papais, which is attacking the truth of God's word. que está atacando a verdade da palavra de Deus. Sister Jessica, Irmã Jéssica, which particular truth is being attacked by the subject of the temporal millennium? qual é o assunto que está sendo atacado com esse milênio temporal em relação à palavra de Deus? You understand the three doctrines? Você entende essas três doutrinas? Não. The three evil doctrines of Babylon. As três doutrinas diabólicas de Babilônia. You know? Não lembro. Julia, the three evil doctrines of Babylon. As três doutrinas diabólicas da Babilônia. That she feeds the people in the history of the 1260. Que ela dá às pessoas na história dos 1260. Sister Cecilia. Irmã Cecília. The three evil doctrines of the papacy that she was giving to God's people. The immortality of the soul. So the immortality of the soul, O milênio temporal millennium, e o domingo. Sunday sacredness. You O know them? domingo sagrado, certo? I know you know them, but you may have forgotten. Eu sei que você sabe, mas talvez tenha esquecido. So we shall continue. Então vamos continuar. And we were last having a discussion with Sister Jessica Estávamos, por último, falando com a irmã Jéssica on the point of the temporal millennium. em relação ao assunto do milênio temporal. So we were saying the virgins, who are the Millerites, Dissemos que as virgens, que são os mileritas, have a given experience here, foi-lhes dada uma experiência aqui and they have another experience here. e tem outra experiência aqui. In terms of the parable of Matthew 25, Em relação à parábola de Mateus 25, their experience here is that they are sleeping, a experiência aqui é que elas estavam dormindo, while their experience here is that they are awake. enquanto a experiência ali é que elas estavam acordadas. So you can see that their experience here and here are contrasts. Então a gente vê que essas duas experiências são um contraste, This is the method of compare and contrasting. que é o método de comparar e contrastar. Now if you skip this middle history, Se nós pularmos essa história aqui do meio, you can be able to make a compare and a contrast between this history and this history. podemos comparar e contrastar essa história e essa história. In this history they have time Nessa história eles têm tempo, pointing to a date. apontando para uma data. Here they have time pointing to a date. Aqui eles têm tempo apontando para uma So you data. can see similarities. Então a gente vê semelhanças. So if awake means they have time, Se estar acordado significa ter tempo, sleeping should mean they have no time. estar dormindo significa não ter tempo. So we wanted to give a further witness of this concept Então nós queríamos dar um testemunho desse conceito, by trying to remember what Miller told us relembrando aquilo que Miller nos disse concerning the symbol of sleeping in the parable. em relação a dormir na parábola. So Brother Caesar said, Então o irmão César he diz said that sleeping represents ignorance on the subject of the second advent. que dormir significa ignorância em relação ao assunto do segundo advento. The scenario for that is that there was a doctrine called the temporal millennium. O cenário para isso é que existia uma doutrina que era o milênio temporal. If you go to Gerald Damsted's book, Se nós formos para o livro de Darmstadt, he will tell you that before the raising up of Miller, ele vai dizer que antes da ascensão de Miller, the prevailing concept o conceito que prevalece among the Protestant Church of the United States entre os
protestantes nos Estados Unidos was that of post-millennialism. é um de pós-milênio. So I think we discussed post-millennialism. E eu creio que nós falamos desse pós-milênio. Which means, post means after. Pós significa depois. So Christ will come at the end of the millennium. Então, Cristo viria no final desse milênio. But with Mila raised up, Mas com Mila sendo levantado, he's going to thrash all that and come up with a new concept. ele vai colocar tudo isso de lado e trazer um novo conceito, Which is the doctrine of the premillennial. que é a doutrina do pré-milênio, Meaning Christ comes before the millennium, que significa que Cristo viria antes do milênio, goes with his saints to heaven, que vai com os santos para o céu, and that institutes the beginning of the millennium. e isso começa o início do milênio. So this post-millennium Então, esse pós-milênio is just the concept of the temporal millennium. é o conceito do milênio temporal. So my sister Cecilia identified that the papacy has 3 primary false doctrines. Irmã Cecília identificou que o papado tem 3 doutrinas primárias That she's using to mislead God's people in the history of the 1260. que eles usam para desviar o povo de Deus nos 1260. But these doctrines go beyond through the 1216 to the history of the Reform life. Mas essas doutrinas vão além dessa história, Which is the temporal millennium, que é o milênio temporal, the doctrine of Sunday, a doutrina do domingo and the doctrine of the immortality of the soul. e a doutrina da imortalidade da alma. Now, if you do a further study on those 3 doctrines, Se nós fizermos um estudo sobre essas 3 doutrinas, you'll find that each of them is directed nós vemos que elas estão direcionadas against a particular truth of God's word. contra uma verdade particular na palavra de Deus. A simple one is that Sunday sacredness Uma simples seria que o sábado sagrado is directed on the truth of the law of God. está direcionada pela lei de Deus. Or you can say Sabbath. Ou poderíamos dizer o sábado. So, what doctrine of God's word Então, que doutrina da palavra de Deus is the papacy designing to attack by this doctrine? o papado quer atacar com essa doutrina? Which truth of God's word is being attacked by the subject of the temporal millennium? Qual é a verdade da palavra de Deus que está sendo atacada com esse milênio temporal? So, sisters, post-millennially, Então, pós-milênio, what does post-millennial mean? o que significa esse pós-milênio? Depois da data prevista para a volta de Jesus. After the date determined for the coming of Jesus. After? The date determined for the coming So, of what is Jesus. millennium? Então, o que é um milênio? What is a millennium? O que é um milênio? 1000 anos. 1000 years. Post means Pós significa o quê? Depois. After. so after what? Depois do quê? Depois que Jesus viesse. No, I want you to combine the 2 words. He said, what is a millennium? Você diz que o milênio é o quê? Anos. 1000 years. Post. Pós. Depois. Combine the 2 words and read them as one. Junte as 2 palavras e leia como uma. Depois 1000 anos. After 1000 years. After 1,000 years. Depois de 1000 anos. So after 1,000 years, what happens? Então, depois de 1000 anos, o que é que acontece? Jesus veria. Christ would come. Christ will come. So the subject here is the second advent. Então, o assunto aqui seria o segundo advento. And premillennium will mean Christ comes before the beginning of the millennium. E pré-milênio significa que Cristo viria antes do milênio. You see that? So if you do that, Então, se você fizer isso, you can see that the subject of the millennium você vê que o assunto do milênio is an attack on what truth? é um ataque de qual verdade? It's here. Está no quadro. Após. Depois de 1000 anos. After 1000 years. No. No. The truth that is being attacked. Qual é a verdade sendo atacada? Segundo advento. The second advent. So the truth here is the truth about the second advent. Então, a verdade aqui é a verdade do segundo advento. So what exactly does the millennium limit you? Sorry, with the concept of the temporal millennium, Com esse conceito do milênio temporal, what can you do in relation to the second advent? o que a gente não pode fazer em relação ao segundo advento?
You know the subject of the second advent? Você sabe esse assunto do segundo advento? You have the millennium, Você tem o milênio. the acceptance of the temporal millennium E essa aceitação desse milênio temporal will not allow you to do what in connection to the second advent. não te permite fazer o que em relação a esse segundo advento? Marcar datas. Set time. You can't predict time. Então a gente não pode predizer tempo. So technically, what is being attacked Então o que está sendo atacado is that you cannot set time in relation to the second advent. é que não conseguimos predizer tempo em relação ao segundo advento. Can you see that? So Miller says their sleeping is ignorance on the subject of the second advent Então Mila diz que a sua ignorância em relação a esse sono do segundo advento, because they have accepted this doctrine, porque eles aceitaram essa doutrina, and this doctrine limits your chances of telling the time for the second advent. e essa doutrina limita o tempo de dar um tempo para o segundo advento. So I want to see that when you look at what Miller says closely, Então, quando vocês olham para o que Mila diz de forma mais aprofundada, you can see that he ties this symbol of sleeping to no time. dá para ver que ele ata esse símbolo de dormir com não ter tempo. Can we see that? Comment or question? Algum comentário, pergunta? To the 6.2. 236.2. Primeiros escritos, 236.2. Primeiros escritos, 236.2. Satanás e seus anjos triunfaram sobre eles, e aqueles que não quiseram saber a mensagem se congratularam pelo seu discernimento e sabedoria, por não receberem a ilusão como eles a chamavam. Não compreenderam que estiveram a rejeitar o conselho de Deus contra si mesmos e que estavam agindo em união com Satanás e seus anjos para tornar perplexo o povo de Deus, que vivia seguindo a mensagem enviada pelo céu. So this quotation here Então, essa citação, Brother Julia, irmão did you Júlio, follow the quotation? você seguiu a citação? So the quotation says, Então, a citação diz: Satan got victory over them. Satanás triunfou sobre eles. Over them, who is the them? Quem é esse eles? São aqueles que não conseguiram se levantar depois do desapontamento. Those who couldn't rise up after the disappointment. Stand after the disappointment. The ones who still trusted that the Lord had led them. Aqueles que ainda confiavam que Deus os estava guiando. Aqui diz que eles não conseguiram não puderam se levantar do seu severo desapontamento para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou sua fé. Isso significa que eles não tinham a mesma disposição para esperar uma outra data. It says they didn't have that same willingness to wait for the next date. So, meaning is these people here. Então significa que essas pessoas aqui, This though disappointed, they don't renounce their faith on this history. ainda que eles sejam desapontados, não renunciam à sua fé nessa história. Okay? So then it says, and those who will not receive that message, E diz que aqueles que não receberam essa mensagem they did congratulate themselves se congratularam as people of great judgment pelo seu discernimento and who could have not received a delusion. por não receberem a ilusão. So who are these who never received the message? Então, quem são aqueles que não recebem essa mensagem? Aqueles que não recebem essa mensagem Those who don't receive the message são aqueles que estavam aguardando
a ela e se desapontaram com ela. Were those that were waiting for the second coming, but they got disappointed So by it says that? there are people congratulate themselves here Diz que as pessoas se congratularam aqui, and say that they have very great judgment, que tinham um bom discernimento and a lot of wisdom, e tinham sabedoria. and they could have not received that illusion. E que não, por não receberem essa ilusão, não poderiam receber The essa illusion ilusão. in this case is the message. A ilusão nesse caso seria a mensagem. What is the message? Qual é a mensagem? A mensagem da segunda vinda de Cristo. The second advent. Which is the message of what angel? Que é a mensagem de qual anjo? So you're saying the message of the second advent. Então você diz que a mensagem do segundo advento, Where are you putting the second advent here? onde você coloca aqui o segundo advento? – 19 de abril. 19th of April. So this is April. Então aqui seria abril. So they're giving a message of the second advent in this history. E eles dão uma mensagem do segundo advento nessa história. Which angel do you have in this history? Que anjo nós temos nessa história? Segundo. Second. Second? So I think the second will come after this point. E eu creio que o segundo viria depois desse ponto. So if you see this is the first angel. Se você vê que aqui é o primeiro anjo, Okay? So the first angel is the one pointing to this date as the second advent of Christ. o primeiro anjo é que aponta para essa data como o segundo advento de Cristo. So these people Então essas pessoas did not receive the message of the first angel. não recebem a mensagem do primeiro anjo. Who are these people? Quem são essas pessoas? This or this? As que caem ou os líderes? So you know leaders here is a symbol Você sabe que os líderes aqui seriam um símbolo to include themselves plus the church members who follow them. para incluir essas pessoas e os líderes que os lideram. I didn't understand your question. So it says these people never received that message. Então diz que essas pessoas nunca receberam uma mensagem. You have told us that message is the first angel. Você diz que a mensagem é o primeiro anjo. So you have this group of people Então você tem esse grupo de and you have pessoas this group of e people. tem esse grupo de pessoas. This group is the same. E esse grupo é o So mesmo. you have this and this. Então você tem isso e isso. Did these people receive the message of the first angel? Será que essas pessoas recebem a mensagem do primeiro anjo? I don't know. We discussed and said that at this point Nós falamos que nesse ponto you're brought to a test. você é trazido para um teste. So if you're in this history here, Então, se você está nessa história, do this receive the message of the second advent? será que esses líderes recebem a mensagem do segundo advento? The leaders, do they receive? Será que os líderes recebem? I think you've been reading many quotations, some of them being these. Eu acho que a gente leu várias citações e muitas se referindo a esses grupos. You remember when we talked about people here Se você se lembra, nós falamos sobre pessoas aqui who were pushing them with side and shoulder, que estavam se empurrando who were saying, "Thus saith the Lord." e que estavam dizendo, assim diz o Senhor. Did they accept? Será que elas You remember this aceitaram? light is going to shine on all these companies. Sorry, it's going to shine on everyone in the companies. Essa luz vai brilhar sobre todos que estão nesses grupos. It's going to shine on all the companies. Brilha sobre todos os grupos. But does everyone in the companies receive the message? Mas será que todos esses grupos recebem a mensagem? Todos eles recebem, talvez não entendam. They all receive, but maybe they won't understand. So did the quotation say that they all received? Será que a citação diz que todos recebem? So remember what the quotation said. Quem lembra o que diz a citação? Caesar, did they all receive? Irmão César, será que todos recebem? Sim. Yes. Se receber significa entender, If receiving means understanding, não, nem todos. Elisa, did they all receive? not all. Irmã Elisa, será que eles todos receberam essa mensagem? Não. No, 240.2 says they didn't all receive. 242.2 diz que eles não receberam, I will nem todos paraphrase. receberam. Eu vou parafrasear.
A glorious light rested down upon these companies Alguma dessa luz brilhou sobre esses grupos to enlighten everyone who can receive the light. para iluminar todos aqueles que receberiam a luz. Some of those who were in darkness received the light and rejoiced. Aqueles que estavam em trevas recebem essa luz e se regozijam. Others resisted the light, saying it was sent to lead them astray. Outros recebem a luz, mas diz que foi para desviá-los. The light left them, E a luz os and they abandona. were left in total darkness. E eles foram deixados em trevas. So the quotation says, "It's not everyone who received." Então a citação diz que nem todos recebem. The light shone on all the companies, A luz brilhou sobre todos esses but grupos, only a few received. mas apenas alguns You recebem. see that? So I hope we can go back and revise these quotations. Então eu espero que a gente consiga voltar atrás e revisar essas citações. So we were in Handwriting Student 6.2. Então estamos em Primeiros Escritos 236.2. Coisa. Aqui, então, os líderes não receberam. Eles não passaram o teste. So the leaders didn't receive, so they didn't pass the test. They did not receive the message. Eles não recebem a mensagem. So these two groups here, Esses dois if grupos you are aqui keen, they came from this one group. vieram desse grupo, que eram os mileritas. So this one group will produce these groups when you come here. Então esse grupo produz dois grupos quando a gente chega So I a think when esse this mar. quotation says that those who never received the message Então eu creio que essa citação, quando diz que aqueles que nunca receberam a mensagem, is pointing to the leaders plus their followers. está apontando para os líderes e os seus seguidores. And they want to call the light of the first angel a delusion. E eles vão chamar a luz do primeiro anjo uma ilusão. We know this group also called this history a delusion. Sabemos que aqueles que caem também chamam essa história uma ilusão. So they end up joining those who had rejected at the very beginning. Então eles se unem àqueles que rejeitaram desde o Do início. you see that? So the leaders reject here. Então os líderes rejeitam aqui. There are those who accept and join the Millerites. Temos aqueles que aceitam e se juntam aos mileritas. Those who accept, join Miller and become the Millerites. Se juntam a Mila e se tornam os mileritas. When this disappointment occurs, there is a separation. Mas quando acontece o desapontamento, eles se separam. You have the Millerites who carry along, Temos os mileritas que continuam and those who fall. e aqueles que caem. These who fall E esses que caem will join these who had rejected earlier. vão se juntar a esses que rejeitaram anteriormente. Handwriting Student 7.1. Primeiros Escritos 237.1. Talks. I want us to paraphrase it, Eu quero só parafrasear. and then it says, those who still believed the message in the churches here Diz que aqueles que ainda criam na mensagem na igreja, nesse ponto, here forward, desse ponto em diante, they were oppressed in their respective churches. eles foram oprimidos nas suas próprias igrejas. For some time, Durante algum tempo, those who could not receive the message aqueles que não puderam receber a mensagem ou não quiseram, feared to act out the sentiments of their hearts. foram impedidos pelo medo de agir de acordo com os sentimentos de seu coração. But the passing of the time revealed their true feelings. Mas a passagem de tempo revelou seus verdadeiros sentimentos. So this here, Então, isso aqui, for a time they feared to act out the sentiments of their hearts, durante algum tempo eles tiveram medo de demonstrar os sentimentos do seu próprio coração, but when the time passed, mas quando o tempo passou, it began to reveal what was there in their hearts. começou a revelar o que estava nos seus corações. They wished to silence the testimony. Eles quiseram silenciar esse testemunho, That was designed to show that the prophetic period is extended to 1844. que era para mostrar que o período profético se estendia até 1844. Those who opposed them could not give one argument against the truth they presented. Aqueles que estavam contra isso não conseguiam provar por que se opunham a essa mensagem. Nevertheless, the anger of the churches was hot against them. Contudo, a ira das igrejas se acendeu contra eles. Those who opposed them were not interested in listening to any evidence, Aqueles que estavam contra eles não quiseram ouvir nenhuma evidência and they wished to shout out the testimony of these faithful ones from their churches. e quiseram privar essas pessoas de dar essa mensagem nas suas igrejas. So those who said they cannot hold this wonderful truth from the people,
Então, aqueles que dizem que não podem privar essas verdades maravilhosas das pessoas were thrown out of the churches. foram removidas das igrejas. But Christ was with them and they were joyful. Mas Cristo estava com eles e eles estavam alegres. So you can see all the persecution they endure. E aqui a gente pode ver toda a perseguição que eles passaram. These leaders, Esses líderes, for a time, durante algum did tempo, not openly act out the sentiments of their hearts. eles não mostram o sentimento do seu coração. But when the truth passed here, Mas quando a verdade passa aqui nesse marco, their hearts were manifested. os seus corações foram manifestos. Then it says, these people really endured all that they received from the churches Diz que essas pessoas que receberam tudo isso das igrejas were prepared to receive the message of the second angel. estavam preparadas para receber a mensagem do segundo anjo. So these people are going to prepare to receive the message of the second angel. Então isso os preparou para receber a mensagem do segundo anjo. So without explaining, Então, sem explicar, I hope you understand that we mark the second angel here. eu espero que vocês entendam que nós marcamos aqui o segundo anjo. Okay? So this is where we mark the second angel's message. Então aqui nós marcamos a segunda mensagem angélica. This quotation doesn't mean that they were prepared to receive the message of the second angel. Essa citação não significa que eles estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo aqui. They are prepared to receive the message of the second in this history, Estavam preparados para receber essa mensagem nessa história, and they are going to receive it here. mas só vão receber em 21 de You julho. understand that, Leon? You understand? Pode explicar de novo? So it says, after the passing of the time, Diz que depois da passagem do tempo, so the passing of what time? passagem de qual tempo? of April. 19 de abril? The time when they were waiting for the second advent. O tempo que eles esperavam o segundo advento. Yeah. So it will be April 19th forward. Então seria de 19 de abril em diante. These people who rejected the message here Essas pessoas que rejeitaram a mensagem aqui begin persecuting and oppressing the faithful one. começam a perseguir e oprimir os fiéis. They are going to endure all that persecution. E eles vão conseguir passar por toda essa perseguição. And they say, though thrown out of the churches, E diz que aqueles que foram removidos das igrejas, Jesus was with them. o Senhor estava com eles. And they were joyful in the light of his countenance. E eles estavam alegres ante a luz do seu semblante. It says they were prepared to receive the message of the second angel. Diz que estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. So when is that, Leon? Então, quando é isso? 15th of August. So 15 de agosto. they are in this history here. Eles estão nessa história aqui. He's saying they are prepared to receive the message of the second angel. E diz que eles estão preparados para receber a mensagem do segundo Have anjo. they received the message of the second angel? Será que eles recebem a mensagem do segundo anjo? From the phrase, the grammatical, like the grammar of the quotation. De acordo com a gramática nessa If these citação, people are here, e essas pessoas aqui, have they received the second angel? será que eles recebem a mensagem do segundo anjo? No. What is happening to them? Não. O que está acontecendo com eles? They're asleep. Estavam dormindo. No, from the quotation. Oh, they're being persecuted. Estavam sendo perseguidos. It says persecuted, but I want the last portion. Diz 237.1, perseguidos. the very last sentence. Mas vamos ler a parte final de 237.1, a última frase. Oh, it says they were prepared to receive the message of the second angel. So here Então aqui is the preparation. é preparação. Preparation for what? Preparação para quê? To receive the second angel. Para receber o segundo anjo. So is the second angel here? Será que o segundo anjo é aqui? I don't know. Eu não sei. So have they received the message of the second angel today? Então, se eles recebem a mensagem do segundo anjo hoje, No, it says they were prepared. So they are prepared não, to diz que receive eles estão se the preparando message para somewhere in the receber. future. Yeah. Isso significa que essa mensagem é no futuro. Do you see that's what the quotation means? Você vê que é isso que a citação quer dizer? Yeah. Obviously we know they are in between this history and this history. Claro que a gente sabe que eles estão entre uma e outra história, Because it talks about the passing of the time. porque fala da passagem do tempo. So they are prepared here Então, eles são preparados aqui to receive the light of the second angel. para receber a luz do segundo anjo, Okay? So which is in the future? que é no futuro. Which I'm just suggesting is
que eu sugiro que seja in July 21. 21 de You julho. can say August, but July forward. Poderíamos dizer que é de julho em diante. So they are prepared to receive the message of the second angel in this history. Então, eles estão preparados para receber a mensagem do segundo anjo nessa história. Okay? So I want us to read one quotation and finish, Eu, então, vou ler uma citação para terminar. which is 237.2. 237.2, a próxima It's citação, a short one. que é bem curta. Então, é Primeiros Escritos 237.2. Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia e deixaram as igrejas. So he talks about the churches Então, fala das igrejas who refused to receive the first angel's message. que se recusaram a receber a mensagem do primeiro anjo, They refused in this history. rejeitaram nessa história. So the first angel was light from heaven. Então, o primeiro anjo era a luz do céu, As a result of their rejection, e como resultado da sua rejeição, they fell from favor of God. caíram do favor de Deus. So when they rejected here, Então, quando eles rejeitam aqui, they fell from favor with God. caíram do favor de Deus. So it says they trusted their own strength by opposing the first angel. Diz que confiaram em sua própria força, opondo-se à primeira mensagem, And placed themselves where they could not receive the light of the second angel. e se colocaram onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. So once they rejected the first angel here, Então, uma vez que eles rejeitam o primeiro anjo aqui, they are putting themselves in a position eles se colocam numa posição where they cannot receive the message of the second angel. onde não podem receber a mensagem do segundo anjo. So this quotation sounds familiar. Então, essa citação soa familiar. It's similar to a quotation we find in Alt Writings 259 to 260. É uma citação familiar de Primeiros Escritos 259 e 260. Is it 260? Which is, if you reject John, you can't receive Jesus. I think it's 260. Se vocês rejeitarem João, não poderiam rejeitar Jesus. Creio que seja 260. So this just says if you reject the first angel, you put yourself in a position which is not possible for you to receive the second. Então aqui diz que se você rejeita a primeira mensagem, você se coloca numa posição que não consegue receber o segundo anjo. So what I will do, I will summarize. Então o que eu vou fazer é um resumo. Then we'll try and discuss this point of them falling from the favor of God. E depois vamos tentar falar sobre eles caindo do favor de Deus. So today we have discussed much on this portion here. Então hoje falamos sobre grande parte dessa porção. We have seen various concepts being brought out from the quotations that we have read. Vimos vários conceitos sendo tirados das citações que nós lemos. We talked about the test, the decision, and the proving. Falamos do teste, decisão e da prova. We've talked about the experience of the virgins here, they are sleeping, here they are awake. Falamos da experiência das virgens aqui, onde elas dormem e depois estão acordadas. We have defined by comparing and contrasting what the sleeping and the awakening means. Definimos por comparação e contraste o que dormir e acordar significa. We have seen what their experience with the churches in this history is. Vimos qual é a sua experiência com a igreja nessa história. And the experience they are having E a experiência que elas estão tendo is a preparation for them to receive another message, é a preparação para eles receberem outra mensagem, which is the message of the second angel. que é a mensagem do segundo anjo. So those who come here and review their history and hold on to that history by faith, Então aqui, quando a sua história é revelada e eles revêem essa história e se mantêm nela por fé, are going to be given further light to explain their disappointment. vai ser dado mais luz para explicar o desapontamento. Those who reject this history just as a delusion,
Aqueles que rejeitam essa mensagem como uma ilusão they are going to be left in darkness. vão ser deixados em trevas. Just like when this rejected the first angel, they were left in darkness. Assim como esses que rejeitam o primeiro anjo foram deixados em trevas. We are saying that these people still continue their position here. Dizemos que essas pessoas ainda se mantêm na sua posição aqui na So these frente. people fall, Então essas pessoas caem will just join them in their position. e se juntam a esses líderes. So when we talk about these people are fallen, Então quando falamos dessas pessoas or que one estão left in caindo, total darkness, ou que são deixadas em trevas, and this were rejected the first angel, e esses que rejeitam o primeiro anjo, so you can see that when the second angel comes here, vemos que quando o segundo anjo vem aqui, it is really addressing that group of people. está falando desse grupo de pessoas. Because you can view the second angel in different ways. Porque nós podemos ver o segundo anjo de formas diferentes. If you do Revelation 14, Se nós usarmos Apocalipse 14, so you have the first, então nós temos o second, primeiro, and third. segundo e terceiro. The second says you are fallen, O segundo diz que caíram, you are fallen. caíram, caiu. When you go to John 16 verse 8, Quando vamos para João 16, verso 8, you have sin, temos o pecado, righteousness, justiça and e judgment. juízo. So you see that the second angel says either you are fallen or you are righteous. Então, vemos que o segundo anjo ou diz que nós somos justos ou que somos caídos. So if you bring this concept here, Se trouxermos esse conceito para aqui, you can see that this group plus that group, vocês podem ver que this group plus this group vemos que o grupo dos que caem e os líderes are the ones who will be addressed by the second angel as being fallen. são aqueles que são descritos pelo segundo anjo como os que caíram. And the group that is righteous E o grupo que é justo is this one. é esse aqui, que é os mileritas, So it can carry on with the testing process. e podem continuar então no processo de teste. So these two who reject at this point, Então, esses dois que rejeitaram esse ponto they can no longer carry on with the test. não podem continuar com o teste. And it's clear E é claro, because it says once they reject the first, porque quando diz que uma vez que rejeitaram a primeira, which will be this group, que seria esse grupo, and these who come here and reveal their history and reject it, e aqueles aqui que revelam a sua história e rejeitam, they can't receive the second, não podem receber o segundo, which will usher them into a new phase of their testing history. que os vai levar para uma nova fase do seu teste. So let's pray. Vamos orar? Our dear God in heaven, Querido Pai Celestial, we thank you so much for the truth. nós te agradecemos pela verdade, For the closer we look, porque quanto mais próximo olhamos, the bright and glorious the truth appears. mais gloriosa e brilhante a verdade parece. We pray for your people Oramos pelo teu povo, who are studying the truth of the midnight cry world over, que estão estudando ao redor do mundo a verdade do clamor da meia-noite, that you may guide us those separated by geographical distance, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão separados por áreas geográficas may come to the same conclusions of our prophetic studies e que eles possam chegar às mesmas conclusões dos nossos estudos proféticos, by using the methodology of parables. usando a metodologia de We parábolas. pray for a good night's rest Oramos por uma boa noite de descanso, till we meet tomorrow. até que nos encontramos amanhã. For we have prayed in faith in Jesus' name. Oramos em fé em nome de Jesus. Amen. Amém.